Olá alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre derivadas de ordem superior e classes de diferenciabilidade. Então vamos começar com derivadas de ordem superior. Olha só, vamos pegar uma função de A em B, e a gente vai supor que ela é diferenciável num ponto P. Lógico que o P tem que estar no domínio. Dizemos que f é duas vezes diferenciável em P se a função, qual função? Essa função f' é diferenciável em P. Ok? Se a função derivada de f for derivável em P, então f é duas vezes diferenciável em P. Vou escrever assim. Se f é duas vezes derivável em P, então a derivada segunda de f em P é o número. Que número? A gente pode escrever f, coloca assim, ó, entre parênteses esse 2. Ó, é tipo f elevado a 2, só que o 2 entre parênteses, em P. Também pode escrever assim, f com duas linhas aqui em P. O que é isso? Isso aqui é a derivada da função derivada de f em P. Você pega a função derivada de f, deriva em P. Tá bom? Se f é duas vezes diferenciável em todos os pontos de seu domínio, então dizemos que f é duas vezes diferenciável. Tudo bem? O que é uma função duas vezes diferenciável? Que ela é duas vezes diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Seja o que? Vamos chamar de A2, o conjunto de todos os pontos do domínio da função f, tais que f é duas vezes diferenciável nesse x. Tá? Esse é o conjunto A2. Tá bom? Com esse conjunto a gente pode definir a derivada segunda. A função derivada segunda de f é a função, ou a gente pode chamar de f elevado a 2, só que tem que ser entre parênteses, tá? Ou você pode chamar de f duas linhas. Ela vai sair desse A2 que eu acabei de definir aqui, chega nos reais, e ele pega um ponto x e leva na derivada segunda de f no ponto x. Tem a função derivada segunda. Tudo bem? Onde que ela está definida? Só nos pontos nos quais a função é duas vezes diferenciável. Se f é duas vezes diferenciável, quer dizer, se f é duas vezes diferenciável em todos os pontos do domínio, então o domínio da f duas linhas coincide com o domínio da f. Suponhamos agora que f é duas vezes diferenciável num ponto P. Dizemos que f é três vezes diferenciável em P se a f duas linhas, função f duas linhas, é diferenciável em P. Se f é três vezes diferenciável em P, então a derivada terceira de f em P é o número. Que número? A gente vai escrever assim, f entre parênteses 3 no ponto P. Esse 3 é tipo elevado a 3, só que tem que ser entre parênteses, tá? Esse número eu também posso escrever assim, f, 3 linhas no ponto P. E esse número, por definição, você pega a função f duas linhas e deriva no ponto P. Essa é a derivada terceira. Chamando A3. A3 quem que vai ser? Vai ser o conjunto de todos os pontos do domínio da função f, dos quais f é três vezes diferenciável. Então, o conjunto de todos os x, então que f é três vezes diferenciável em x. Definimos a função derivada terceira de f por a função f3, 3 subscrito, ou f1, 2, 3, ela sai do A3, chega nos reais, e ela pega um x e associa ao f 3 linha de x. Tudo bem? Que é a derivada da derivada segunda. Bom, daí assim dá para fazer com a derivada quarta, derivada quinta, derivada sexta e assim por diante. Tá bom? Gente, pode ser que não tenha função derivada terceira. Vai que a função f não é três vezes diferenciável em nenhum ponto. Então não existe derivada terceira. Ou segunda, enfim. Então, desse jeito é o seguinte, ó. Suponhamos que f seja n vezes
diferenciável em P. Nesse caso, dizemos que f é n mais uma vezes diferenciável em P se a função, que função? Se a função fn, a derivada de ordem n, de f, é diferenciável em P. Se f é n mais uma vezes diferenciável em P, se ela é n mais uma vezes diferenciável em P, então a derivada de ordem n mais 1 de f em P é o número. Que número? A gente pode escrever f entre parênteses n mais 1, ou você pode colocar um monte de linha aqui, n mais uma vez, mas eu não vou escrever assim, tá? Que é igual a derivada de ordem n deriva no ponto P. Chamando a n mais 1 do conjunto de todos os x no domínio da f, tais que f é n mais uma vezes diferenciável em x, definimos. A gente define o que? A função f n mais 1, ela vai sair do a n mais 1, chega nos reais, desde que esse conjunto não seja vazio, pega um x e leva na derivada nésima mais 1 desse ponto x. Tá bom? Dizemos que f é n vezes diferenciável, ou n mais 1, ou qualquer número, esse n é qualquer número aqui natural, tá? Aqui não pode ser o zero, tá? Se f é n vezes diferenciável em todos os pontos de seu domínio. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo? Pensa assim, a função cosseno, ela sai dos reais e chega nos reais. Ela pega um x e leva no cosseno de x. Quanto que é a derivada da função cosseno? É menos seno. E a função cosseno, linha, ela sai dos reais, chega nos reais, ela pega um x e leva no menos seno de x, ou cosseno linha de x. Daí dá para continuar. O que é a cosseno linha, duas linhas de x? Você faz a cosseno linha de x. Isso aqui você pega a função menos seno, deriva em x. Bom, mas derivar menos seno é a mesma coisa que menos derivada seno vai dar menos cosseno de x. Ok? Ou seja, a função cosseno duas linhas sai dos reais, chega nos reais, ela pega um x e leva no menos cosseno de x. Dá para fazer 3 vezes? Tá. Que é a cosseno 3 de x. Isso aqui é a cosseno duas linhas, linha de x. Mas a cosseno duas linhas é menos cosseno de x. Isso aqui vai dar o quê? Derivado do cosseno é menos seno. Menos seno de x vai dar seno de x. Ó, gente, aqui é a função menos seno calculada em x, tá? Ou seja, a derivada terceira da cosseno sai dos reais, chega nos reais, pega um x e leva no seno de x. Tudo bem? Bom, tem vários exemplos aí, vocês podem olhar nos livros, tá? Então, vou fazer só agora classes de diferenciabilidade. Olha só, primeira coisa, f é de classe C0 se f é contínua. Ou você pode pensar assim, né? Tem uma coisa assim, né? F é de classe C0 em, vamos chamar um A, um subconjunto do domínio, tá? Se f é contínua em todos os pontos de A. Ou se f é contínua em A, né? Em todos os pontos de A, é a mesma coisa dizer que f é contínua em A. Vamos falar de classe C1, então? Então, uma função de classe C0 é uma função contínua. Uma função de classe C0 em A é uma função contínua em A. Tá bom? F é de classe C1 se f é diferenciável e a função derivada é contínua. A gente pode definir de classe C1 num conjunto. A gente define assim, ó. F é de classe C1 em A. Óbvio que esse A tem que ser um subconjunto de F. Quer dizer, tem que ser um subconjunto do domínio de F. F de classe C1 em A. Se F é diferenciável em A e a função derivada é contínua em A.
Vamos falar de classe C2? F é de classe C2, se F é duas vezes diferenciável e a F, duas linhas, é contínua. E F é de classe C2 em A, se F é duas vezes diferenciável em A. O que é duas vezes diferenciável em A? Duas vezes diferenciável em todos os pontos de A. E a derivada segunda é contínua em A. E assim por diante, gente. F é de classe Cn, se, pensa que o n é maior que 1, maior ou igual a 1, tá? Vamos lá, Cn, se F é n vezes diferenciável e a derivada de ordem n é contínua. Não basta ser n vezes diferenciável, gente. A derivada de ordem nésima tem que ser uma função contínua, bom? E dá para falar, f é de classe Cn em um conjunto A, se f é n vezes diferenciável em A, quer dizer, n vezes diferenciável em todos os pontos de A, e a derivada de ordem n é contínua em A. Beleza, gente? Vamos ver exemplo? Exemplo. A função cosseno é de classe C1, pois cosseno é diferenciável e a função cosseno linha, que é igual a menos seno, é contínua. A função cosseno é de classe C2, pois a função cosseno é duas vezes diferenciável e a função cosseno duas linhas, que vai ser igual? Vai ficar igual a menos cosseno, é contínua. E vai assim, ela é 3, ela é 4, ela é 5 vezes, ela é quantas vezes você quiser. Então vamos lá. Só a última coisa, dizemos que f é de classe C infinito se o quê? Se f é de classe Cn para todo n. Ok? E tem uma observação aqui. Se f é de classe Cn, então f é de classe Cn-1. Por exemplo, toda função de classe C1 é de classe C0. Como assim? Se uma função é de classe C1, então ela é diferenciável e a derivada é contínua. Mas se ela é diferenciável, ela é contínua, então ela é de classe C0. Uma função de classe C2, ela é duas vezes diferenciável e a função derivada segunda é contínua. Se ela é função duas vezes diferenciável, o que quer dizer? Quer dizer que a função derivada é diferenciável. Mas se a função derivada é diferenciável, quer dizer que a função derivada é contínua. Quer dizer que a derivada primeira é contínua. Então é de classe C1. Então, ok, gente? Bom, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Até mais então. Tchau.